todos, bom dia. Hoje resolvi falar sobre validação e verificação. Porquê? Porque constantemente, quando eu estou, ou quer seja em consultoria, quer seja a dar formação, ou mesmo em auditoria, vejo que estes dois termos são às vezes confundidos. Muitas pessoas pensam que são a mesma coisa e também não entendem bem a diferença entre estes dois termos. A validação e verificação verifica-se ao longo de todo o referencial da RC. Podemos ver que há sempre necessidade de fazer verificações ou validações, mas nesta altura achei melhor falar sobre a validação e a verificação dentro do HCP, que é o ponto 2 do BRC Food. E é onde eu vejo também que há mais confusão na aplicação destes dois termos. Por exemplo, às vezes consigo ver, quando estou a fazer auditorias, por exemplo, fazem uma ata de reunião onde tem validação e verificação do HCP. Como vamos ver nesse vídeo, as pessoas que fazem isso vão ter que, se calhar, reavaliar um pouco esta maneira, porque talvez não estão a fazer de forma correta. Talvez até possam fazer de forma correta se descreverem as coisas de maneira diferente, como já vamos ver. Mas vamos ver que são momentos diferentes de se fazer. Agora, então, a grande diferença. Na definição do glossário, eu pus aqui o que está no glossário, para vermos já aqui algumas diferenças. Pronto, a validação diz que é a obtenção de evidências através do fornecimento de provas objetivas de que um controle ou medida, se devidamente implementada, é capaz de produzir resultados esperado. Ou seja, o objetivo é garantir que os perigos de segurança alimentar estão sob controle. Ou seja, eu vou obter evidências de várias fontes que me vão dizer este é o resultado que eu vou esperar. Okay? E então a verificação, o que é? É a aplicação de métodos, procedimentos e testes, e outras avaliações, para além da monitorização, há uma outra coisa que é a monitorização, que é diferente destes dois termos, para determinar se um controle ou medida que está implementada funcionou corretamente. Ou seja, aqui vemos já, em termos de verbo, não é? Em termos verbais, já há diferenças entre estes dois conceitos. Mais coisas diferentes. Então, o que é que eu posso ter da verificação e validação? Ou seja, eles vão responder a duas coisas diferentes. A validação, por ir buscar evidências objetivas, vai-me responder à pergunta: será que isto vai funcionar? E a verificação, por eu aplicar métodos e testes e outras atividades, vou responder funcionou? Está feito corretamente? Ainda funciona? Por isso aqui vemos também uma diferença no que quero, no resultado esperado destas duas atividades. Da validação, espero conseguir responder, será que este meu processo vai funcionar? E na verificação, eu quero ver, será que funcionou? Então, aqui já dá para mostrar aqui o mistério, desenrolar o mistério do que é que são estas duas. Mais coisas. Exemplos de atividades. Atividade muito básica da validação é a revisão da análise de perigos, ou seja, a fundamentação da análise de perigos. O que é que eu quero dizer com isto? Em que bibliografia eu me baseio para fundamentar que aquele perigo é controlado daquela maneira. Se eu tenho um perigo microbiológico que vou dizer que aquele micro-organismo vai morrer acima dos 70 graus, em que é que eu me baseei para definir aquela minha medida e aquele controle. Depois também fundamentação dos PCCs e limites críticos, também com a bibliografia e também com o know-how da empresa, o conhecimento histórico que a empresa já tem. Depois, confirmação do funcionamento da monitorização dos PCCs e dos PPRs, ou seja, do plano pré-requisito. Será que eu consigo confirmar que ele está a funcionar de acordo com os meus registros de monitorização? Está a dar o resultado que eu espero ou algum desvio ao limite que eu implementei? E uma coisa típica é a validação do fluxograma. O que é isso mais? É que a equipa, em separado, melhor ainda,
vai verificar no terreno, na fábrica, as etapas que constituem o meu fluxograma do HCP, incluindo as entradas e as saídas. E aí depois cruzamos a informação para ver se nos escapou alguma coisa. Se nos escapou, não nos escapou nada e aquilo que eu vejo é o que está escrito, está validado. Okay? Depois, a verificação. Atividades típicas da verificação, auditorias internas ou as verificações internas, tudo isso serve para eu verificar se aquelas medidas que eu implementei estão ainda a funcionar. Tem como objetivo reduzir aquele perigo que eu quero. A revisão das não conformidades sócio-corretivas. Eu tenho que fazer uma avaliação de eficácia para ver se resultou, se não há repetição das não conformidades, se as ações corretivas foram eficazes. Okay? Também a avaliação dos resultados das análises microbiológicas, se eram químicas, ou seja, eu tenho que fazer uma avaliação da tendência dos resultados das análises. E a mesma coisa faço com das reclamações dos clientes e dos resultados das medidas de controle e monitorização aplicadas, ou seja, o resultado das monitorizações e dos controles também vão ser aqui o input para a minha verificação. Depois, também como resultado da calibração dos instrumentos de medição, equipamentos de medição, como vocês queiram chamar, é estes instrumentos. Aqueles que usamos para fazer medições. Seja balanças, seja termómetros, seja higrómetros, seja o que for. Agora, quando é que eu faço? Porque aqui a diferença da validação e da verificação, já vimos atividades que vão corresponder a, a estes conceitos. Já vimos o que é que vai responder, ou seja, quais são o resultado que eu quero pela validação e pela verificação, ou seja, que respostas eu vou obter. E agora vamos saber quando é que vamos fazer, porque aqui a grande diferença entre a verificação e a validação é o timing. Então, eu faço a validação quando? A seguir à implementação. Eu tenho o HCP, eu documentei, depois vou passar à prática, vou dizer às pessoas, olha, agora vamos fazer desta maneira, está aqui este registro, vamos fazer isto, vamos medir esta temperatura com esta frequência, e passado algum tempo de estar as coisas a funcionar, eu vou validar, ou seja, para ver, responder àquela pergunta, funcionou? Está a funcionar? Aquilo que eu defini funciona? Muito bem. Depois de eu fazer o HCP implementar ou rever, lá está, a seguir a uma revisão, eu vou validar. Porque se eu faço alguma alteração, eu também tenho que validar depois. O timing da verificação é, no mínimo, uma vez por ano. No requisito do BRC, fala lá que uma vez por ano, no mínimo, eu tenho que fazer a revisão ou verificação do HCCP. A revisão é depois eu chegar à conclusão se vou precisar de alterar. A verificação é o processo de eu buscar as evidências e medir. Okay? Depois, quando é que eu também tenho que fazer? Não é só uma vez por ano. Se eu tenho uma alteração no meu processo, seja uma matéria-prima nova, um produto novo, uma máquina nova, ou alguma coisa que correu mal, ou uma embalagem nova, eu devo fazer a verificação do HCP para ver se ele ainda está a funcionar. Resposta àquela pergunta que eu disse. Ainda funciona? Ok. Novo produto ou novo risco, imagina que agora sai uma legislação que diz que há um novo risco, como foi aquela situação dos perigos radiológicos na parte da água. Tenho que rever para avaliar o meu HCCP. E mais, resultados de recalls, seja disputados internamente, seja por autoridades regulamentares. E mais, desenvolvimento de novas informações sobre o produto. Há coisas que cientificamente descobriu, antes pensava-se de uma maneira e depois agora pensa-se de outra. Ou seja, qualquer situação que me faça alterar alguma coisa no meu processo, no meu HCP, eu devo fazer uma verificação. Depois de fazer a verificação, o que é que vai acontecer? Então tenho aqui uns timings para vos ajudar a perceber como é que a coisa evolui ao longo do tempo. E eu uso muito isto para explicar nas formações, que é na consultoria. Às vezes mesmo auditorias, quando eu vejo que há uma não conformidade, e então tem que dar-se
algum esclarecimento à pessoa para perceber porque é que estamos a dar a não conformidade, não é? Não é só pôr a não conformidade ou não explicar, tem de explicar. Eu estou a dar esta não conformidade porque isto não responde ao requisito e dar a razão, ok? Está. A validação eu faço no início do processo e a verificação faço no final do processo. Mas, passei aqui uma fase, aqui. Pequeno problema técnico. Então, o que é que aqui um cronograma interessante? Por exemplo, então, primeiro tenho que desenvolver o HCP, ou seja, tenho que o escrever, fazer o brainstorm com a equipa e escrever e documentar todo o HCP, porque o do último princípio do Códex do HCP é a documentação, ou seja, tenho que documentar o meu estudo em HCCP e o raciocínio que me levou a chegar ao plano HCP ou plano pré-requisitos ou IO. Depois vou implementar, ou seja, fazer na prática, pôr as mãos na massa, e depois disso vou validar, passado algum tempo, conforme eu achar melhor. Pode ser uma semana, pode ser um mês, não pode ser passado muito tempo, senão deixa de ser validação, não é? Mas deixar passar algum tempo para validar, para ver se as medidas, para dar tempo às minhas medidas estarem em prática e obter alguns resultados. Se eu não tiver resultados de monitorização, se eu não tiver a monitorização feita, não me serve nada fazer validação, ok? Depois, em operação, será, passado algum tempo, está validado, não preciso fazer nada, ou então eu na validação vejo que é preciso alterar, faço a revisão, faço nova validação. Se quando já está tudo ok, da validação ok, a coisa vai à operação, ou seja, o que funciona aqui são as medidas de motorização, em que eu regularmente vou medir os meus parâmetros. Passado pelo menos um ano, ou seja, no final do processo, eu vou verificar, vou recolher toda a informação para mim, vou buscar todos os resultados das auditorias, os resultados das reclamações, os resultados das monitorizações, das análises, vou buscar um monte de papel à minha volta e vou fazer e chegar a uma conclusão. Conclusão do quê? Se o meu HCP está a funcionar e se não está a funcionar, o que é que precisa ser alterado? Quando eu identifico o que é que está alterado, vou ter que rever. É a tal revisão. A revisão é abaixo do quê? É eu alterar a parte documental e a parte em prática também para estar de acordo com aquilo que eu defini. E o quê? Volta outra vez, volta à validação. E será sempre um ciclo. Ou seja, não posso deixar de fazer uma coisa nem fazer de outra. Por isso, quando eu disse no início que quem fazia uma ata de reunião em que punha na mesma reunião a validação e a verificação, teria que rever, porque estes são feitos em momentos diferentes. Eu, para ser correto, deverei ter no HCP, aliás, deverei ter uma ata onde eu descrevo o meu processo que eu fiz a validação e os resultados da minha validação, e depois, mais tarde, os resultados da minha verificação. Ok? Muito obrigada. Até à próxima.